Graça e paz, amados filhos de Deus, amigos do Facebook, amigos das nossas redes sociais, amigos do YouTube, do Instagram. Estamos aqui para mais uma noite de estudo bíblico, mais uma noite para aprendermos, para mergulharmos no entendimento, na concepção daquilo que o nosso Deus tem separado para nós mediante a tua palavra. Amém? Nós temos falado aí nas últimas sextas-feiras, já tem muito tempo, sobre o que significa ser a nova criatura, o que é uma nova criatura. Nós aprendemos muito sobre a velha criatura, aprendemos praticamente quase tudo sobre a velha criatura, como ela foi criada, como ela caiu, como ela foi regenerada. Amém? Glória a Deus! E hoje nós estamos aqui para finalizar esse nosso estudo. Foram 4 dias de estudo, 4 sextas-feiras, em que nós falamos muito sobre a criatura, sobre a criação, sobre o homem, sobre a alma, sobre o espírito, falamos sobre corpo, enfim. E hoje vamos finalizar esse estudo e eu creio que Deus tem te abençoado grandemente nessas últimas sextas-feiras, amém? Você vai chegando por aí, já vai digitando aí nos comentários a cidade de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando o nosso estudo, se você está em São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, qual é o estado, qual é a cidade que você tem assistido, a cidade que você está assistindo, amém? Glória a Deus! E você digite aí também o glória a Deus, digite aí palavras de júbilo ao Senhor. E aqui a gente dá glória a Deus clicando no coração. Então se você está gostando, você digita no coração, digita um glória a Deus, clica aí no coração para que a gente consiga entrar nesse espírito de comunhão. Amém? Glória a Deus. Se você tiver alguma dúvida, você também digite as suas dúvidas nos comentários, que nós estamos aqui preparados para responder e tirar suas dúvidas. Amém? O pessoal já está chegando aí, a Val está chegando por aqui, Vera Lúcia, Tainá, Eliana Urbano, Deus te abençoe, está em Vargem Grande Paulista. O Índio Lopes está aí também, Deus te abençoe. A Tainá está falando de Brasília, glória a Deus. Deus abençoe a nossa capital. Petrúcio está por aí também. Deus te abençoe, meu amado. Glória a Deus, que bom. A Kátia Rodrigues acabou de chegar também. Nós estamos todos preparados para entrar em profundidade com o amor do Senhor. Amém? Cidália Rodrigues está chegando também. Marineuza, Deus te abençoe. Está todo mundo por aí. Glória a Deus. Se você estiver compreendendo, você diz, estou entendendo, pastor. Digita aí, compreendi, não entendi, repete para a gente poder ter certeza e dar andamento correto, se eu preciso continuar, se eu preciso pegar um pouco mais leve, enfim. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas estão chegando aqui. O Floriano está falando de Ribeirão do Sul. Ribeirão do Sul é em São Paulo, Floriano? Que estado que é? Glória a Deus, aleluia. A Val de Pirituba também está por aí nos assistindo, glória a Deus, aleluia. Julieta, Deus te abençoe. Tá em Osasco, Julieta, glória a Deus. Zilda Fernandes também está por aí, está todo mundo chegando. E nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro significado da nova criatura. O que é ser a nova criatura? Nós chegamos aqui depois de 3 sextas-feiras, falando sobre espírito, falando sobre corpo, falando sobre alma. E hoje vamos falar sobre a nova criatura. Amém? O texto que nós vamos compreender hoje, que nós vamos entrar em contato com a palavra, que nós vamos mergulhar hoje. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se você está assistindo, se você está acompanhando pela sua Bíblia eletrônica, eu vou te pedir em nome de Jesus, se possível, copia o versículo que nós vamos passar aqui e cola nos comentários para que os seus amigos, os seus irmãos consigam acompanhar. Amém? Glória a Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Esse texto, sem sombra de dúvidas, é um texto conhecidíssimo, é um texto
que logo que nós aceitamos a Cristo, logo que nós começamos a ter uma vivência no Evangelho, uma vivência em comunhão na igreja, nós já rapidamente decoramos esse texto. Porque esse texto hoje é muito mal compreendido, é muito mal posto em prática pelos crentes, pelos filhos de Deus hoje em dia. Eles têm usado esse texto de forma errônea para continuar vivendo de uma forma em que não agrada a Deus em muitos casos. Mas esse texto, ele na verdade tem o seu contexto iniciado no verso 14, que Paulo vai explorar no verso 14 o amor de Cristo, a importância do amor de Cristo e o quanto esse amor nos constrange. Paulo estava nos ensinando que é necessário existir uma motivação diferente nas nossas mentes quando nós descobrimos, quando nós entramos em contato com esse amor, quando nós entramos em consciência do que é esse amor. Então esse amor nos constrange e esse constrangimento deve despertar em nós uma motivação. Por isso que todas as nossas ações, depois que nós passamos a ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso governante, todas as nossas ações devem ser governadas por Ele, mediante o Espírito Santo que está habitando em nós. Então o Espírito Santo habita em nós e mediante o Espírito Santo é uma ligação com Cristo. Então nós temos que ser governados as nossas ações, as nossas atitudes, mediante Cristo, por Cristo, mediante o Espírito Santo. Porque esse amor que nos constrange e nos motiva vai agir como uma força propulsora dos princípios divinos de Deus que foram estabelecidos há muito tempo atrás. Porque Deus estabeleceu princípios divinos há muito tempo atrás, antes da lei de Abraão, e Deus estabeleceu esses princípios. E nós, depois que aceitamos a Cristo, precisamos começar a colocar em prática esses princípios. Princípios que são mais importantes que a lei. Por que existiu a lei? Talvez você tenha se perguntado, qual é o verdadeiro propósito de Deus quando estabeleceu a lei? Quem está conseguindo compreender até aqui? Quem está compreendendo, digita aí, estou entendendo, pastor, glória a Deus, aleluia, para a gente poder continuar. Eu gostaria que você primeiro tivesse certeza de algo na tua mente. Aleluia. Que a lei de Moisés, olha aqui para mim, a lei de Moisés, ela representa 613 mandamentos. 613 mandamentos. Digita para mim alguém aí, em nome de Jesus. A lei representa 613 mandamentos que os homens deviam seguir. 613, é pouco ou é muito? É muito. Se você pensa que a lei de Moisés são apenas os 10 mandamentos que foram escritos nas pedras, você está completamente equivocado. Essa não é a lei. Esses são apenas 10 mandamentos de um total de 613 mandamentos que o Senhor deixou. Mas por que o Senhor deixou a lei? Por que o Senhor nos ensinou a seguir essas leis durante um tempo? Deus deixou a lei ao homem por um motivo muito simples. Pergunte para mim, qual o motivo, pastor? Porque o homem, num determinado momento, quebrou princípios. E toda vez que o homem quebra princípios, Deus precisa estabelecer uma lei. Quem está pegando? Ajuda aqui. Então, toda vez que o homem... Está muito torto, mais para cá. Põe alguma coisa aqui em cima. Toda vez que o homem quebra um princípio, toda vez que o homem quebrou um princípio, Deus estabeleceu uma lei. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, abre aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 19, está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 2,
verso 19. Está escrito assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha só, o homem, antes da queda do homem, ele tinha um princípio. Qual era o princípio? Não assassinar. Esse era o princípio. Quando Caim quebra esse princípio, Deus então precisa criar uma lei. Por quê? Porque o princípio foi quebrado. O princípio foi quebrado. Toda vez que o homem quebrou um princípio, para esse princípio quebrado, esse princípio divino, Deus criou uma lei. Glória a Deus. Olha só para mim, usando esses mesmos princípios, Jesus respondeu alguns fariseus que o indagavam a respeito do divórcio. Você lembra dessa passagem? Alguns fariseus quiseram colocar Jesus em uma saia justa quando eles disseram que eles se divorciavam porque isso estava na lei. Está lá em Marcos, no capítulo 10, depois você lê na sua casa. Está escrito assim: aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, estavam tentando a Cristo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: quem vos mandou foi Moisés. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a sua mulher, por isso deixará o homem ao seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Eu vou repetir essa última frase. Porque o que Deus juntou, não separe o homem. Então, nesse texto a gente consegue compreender que Jesus está sempre falando de princípios. Jesus trabalha sempre com os princípios divinos. Jesus não lida da lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei, mas ele sempre leva para o princípio. Jesus sempre está levando o homem para o princípio. Os fariseus queriam se livrar da culpa do divórcio, dizendo que a lei permitia a separação. Mas Jesus foi lá e falou para eles: tudo bem, mas nem sempre foi assim. Ou seja, nem sempre foi pela lei. Teve um momento que foi pelo princípio. Jesus disse: pela dureza do coração de vocês. Então a lei passa a permitir o divórcio. Mas não era assim que Deus queria. Eu vou repetir para você compreender. Não era assim que Deus queria. Porque Deus sempre quis que os princípios fossem seguidos, não a lei. Por que Deus nunca quis que a lei fosse seguida? Porque a lei não salva. Aleluia. Ninguém pode ser salvo pela lei. Abre a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. O versículo 15. Se você puder digitar aí, muito te agradeço. Gálatas, capítulo 2. Versículo 15. E 16. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aleluia. Quem está compreendendo até aqui, digita aí para mim. Compreendo, pastor. Amém? Deus foi, entre aspas, obrigado a dar a lei porque o homem já tinha quebrado princípios. Quando o homem quebrou princípios, Deus estabeleceu a lei. Mas não era para. Deus não queria que o homem seguisse a lei, porque a lei não salva. A lei, ela serve apenas para que o pecado possa ser
identificado, para que o pecado possa ser revelado, para que a transgressão fique clara. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é pela lei, mas a lei não foi abrogada. A lei não foi derrubada. Olha aqui, Romanos capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim pela morte, a fim de que pelo pecado o mandamento se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, a lei, ela existiu para mostrar para o homem o pecado. Aleluia! Não é para salvar. É para mostrar o pecado, é para ensinar a existência do pecado. Glória a Deus. Por isso que são 613 leis. Então, se você for viver pela lei, você vai pecar o tempo todo, porque você não conhece os 10 mandamentos das pedras. Como que você vai seguir 613 mandamentos? Glória a Deus. Aleluia. Quem está compreendendo? Mas nós temos que tirar uma coisa muito importante da lei. A lei deixou algo muito importante que nós não podemos abrogar, que a gente não podemos esquecer. Porque, olha só, na lei, a Bíblia ensina que quando o sacerdócio que estiver atuando mudar, quando o sacerdócio mudar, a lei também tem que mudar. A lei também tem que mudar. Glória a Deus. Como assim, pastor? As condutas, a forma de seguir a sua vida, devem seguir o que foi estabelecido pelo sumo sacerdote que estiver atuando no momento. Você sabe, e eu também, que Jesus veio estabelecer um novo sacerdócio. Jesus, ele foi rei e sacerdote. Olha aqui, Jesus ele foi rei mediante a sua genealogia que vai até Salomão. Até o rei Salomão, filho de Davi. Está lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 6. Jesus também foi sacerdote, mediante a sua genealogia, que vai até Natã, também filho de Davi. Está lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 31. Rei e sacerdote, ou seja, um novo sacerdócio. E a mudança do sacerdócio muda a lei. Jesus, por ser rei nos céus e rei na terra, descendendo de Judá, agora pode mudar a lei. Ele pode mudar, olha aqui, meu amado, porque esse é um tema muito complicado. Dependendo do que você for passar essa informação, você vai ser muito massacrado. A lei foi mudada. A lei não foi proibida. Quem está pegando? Isso é muito importante, você ter isso bem claro na tua mente. Porque se você acha que a lei foi proibida, você vai ter muita dificuldade em seguir alguns princípios cristãos. A lei não foi proibida. O Narciso está comentando ali muito bem, Narciso, que Jesus foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque, isso mesmo. Amém? Então você precisa ter algo muito claro na tua mente, que Jesus não proibiu a lei. Ele mudou a lei. Pastor, eu posso viver ainda debaixo do regime da lei? Pode. Ela ainda funciona. Ela ainda vale. Foi Jesus que disse lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e no versículo 18. Olha só o que ele diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e terras passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ainda tem céu? Vai lá fora depois e vê se tem céu lá. Ainda tem terra? Tem. Claro que tem céu. Claro que tem terra. Então, a lei ainda vale. A lei ainda vale. Mas não é o que Deus espera de nós, filhos de Deus.
Não é o que Deus espera de nós cristãos. Como assim, pastor? A lei fez parte da humanidade durante um tempo. Porque durante um tempo, o homem era como uma criança. Ele precisa, espiritualmente dizendo, tá abençoado. O homem era uma criança, espiritualmente. Ele precisava de uma lei que o direcionava, porque ele quebrou princípios. Ele precisava de uma lei que mostrasse para ele o quanto ele era imperfeito. Mas sempre chega um momento que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. E nós amadurecemos. Como assim amadurecemos, pastor? Hoje o Espírito Santo de Deus habita em você. Não precisa mais de lei para te guiar. Hoje você é guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora em você. Agora você não precisa se preocupar mais com lei. Mas eu posso viver debaixo dela? Fique à vontade. O Espírito Santo de Deus nos concede o caminho direto ao nosso caráter. Olha só, a lei é como uma placa que está escrita assim, não pise na grama. Crianças, adolescentes, rebeldes, precisam dessa placa para não transgredir a lei e pisar na grama. Mas um adulto, um novo homem, não precisa de placa para saber que não precisa pisar na grama, que não pode pisar na grama. Ele respeita e não pisa, mesmo com ausência de placa. Porque o princípio de resguardar a grama está dentro dele. Assim são os princípios divinos, estão dentro de nós. Quem está pegando? Aleluia. Só que existe um problema. O velho homem, o homem morto, não tem o Espírito Santo habitando nele. Porque está caído, está desconectado devido ao pecado de Adão. E as Escrituras vão nos ensinar que nós estávamos nas entranhas de Adão quando ele pecou. Por isso que nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos com o nosso espírito morto, porque nós nascemos condenados, porque nascemos mortos. O nosso espírito nasce morto. E por isso nós somos condenados. Como assim, pastor? Qual é a relação do meu espírito morto com a minha condenação? Simples, porque é o espírito do homem que vai testificar se ele foi salvo ou não. A sua salvação, primeiro ela é escrita no teu espírito. Lembra quando o homem morre, o espírito vai para Deus. Quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Quando o espírito chega em Deus, lá vai estar testificado, salvo ou não. Se o homem não aceitou a Cristo, está com o espírito morto. Quando chega o espírito morto a Deus, não tem nada escrito. Aleluia. Por isso nós aprendemos no nosso estudo, é necessário o novo nascimento no espírito. Em primeiro lugar, o seu espírito precisa ficar vivo para poder testificar a tua salvação para Deus. Aleluia. E como que a gente revive um espírito morto? É necessário que Deus transporte o nosso corpo condenado em Adão para um corpo inocente. É preciso a transferência de um corpo morto pelo pecado para um corpo vivo, sem mancha nenhuma. Que corpo é esse, pastor? Esse corpo é físico? Claro que não. Claro que não. Porque o nosso corpo físico é matéria, ele é corruptível. O Senhor precisava nos transportar para um novo corpo espiritual. Por isso, quando a gente aceita a Cristo, nós somos transferidos do corpo espiritual morto de Adão para o corpo espiritual vivo de Cristo. Espírito vivificante, lembra? O último Adão é espírito vivificante. Porque da mesma maneira que nós morremos em Adão, todos aqueles que creem em Cristo também morreram com Cristo na cruz. Ou seja, o problema do pecado que matou o nosso espírito foi solucionado na cruz. Aleluia. Ou seja, o nosso espírito agora está morto para o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer
que aquele que crê em Cristo não peca. Aí você fica doido, você fala, como assim? O homem não peca? Abre sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3. Estão compreendendo, meus amados? Em nome de Jesus, 1 João capítulo 3. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ué, mas o homem peca ou não peca? Não peca no espírito. Aquele que é nascido de novo, o seu espírito não peca. Por quê? Está escrito nele, salvo. Aleluia. Aleluia. Não peca no corpo espiritual. A nossa identificação com Cristo nos leva da morte para a vida. Porque se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós participamos da morte, também da ressurreição. Onde, pastor? No Espírito. Todos os crentes que aceitaram a Cristo compartilham de todos os benefícios que Ele realizou. Nós estamos ligados com Cristo na morte, nós estamos ligados com Cristo na ressurreição e nós estamos ligados com Cristo na glorificação, como Ele está hoje. Aleluia! Essa é a ligação. Por isso que nós temos que compartilhar com Cristo da natureza dele, da sua estrutura metafísica e também, e talvez mais importante, da santidade dele. Porque a vitória de Cristo na cruz também é sua vitória. Aleluia! Pastor e a nova criatura. Sim, nós somos remidos, crucificados com Cristo e ressurretos com Ele. Nós estamos esperando a glorificação nele, para conseguirmos então perceber o quão grandioso Ele é e quantas coisas boas Ele fez nas nossas vidas. Nós já conseguimos compreender a redenção do homem. Nós já conseguimos compreender o destino de todos aqueles que não têm Deus, que não têm Jesus como Senhor. Por isso que é inevitável que nós, novas criaturas, comecemos a abandonar todas, eu disse todas as formas carnais que a gente vive. Olha aqui para mim, é disso que o texto diz, nova criatura. É disso que o texto ensina, que nós somos novas criaturas, que nós somos novos seres, que nós possuímos agora o amor de Cristo que habita em nós mediante o Espírito. Por isso que tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser novo. Todas as nossas práticas devem ser novas. Os nossos pensamentos devem ser novos pensamentos. As músicas que nós ouvimos devem ser músicas novas, porque tudo se fez novo. A expressão em Cristo quer nos ensinar que nós possuímos uma comunhão profunda com Cristo, por meio do Espírito. E nessa comunhão, a nossa natureza deve se fundir com a essência da natureza de Cristo. Nós estamos em Cristo. A palavra em Cristo diz conectado, uma comunhão perfeita. Agora tenta imaginar você em plena comunhão com Cristo, sendo praticamente um só com Ele, rebolando e descendo até o chão ao som de um funk music. Ou tenta imaginar você com essa mesma comunhão, unido a Cristo e os seus olhos focados em pornografia. Nós fomos refeitos. Leia o texto. 2 Coríntios 5,17. Nova criatura. Nós fomos feitos de novo, agora com comunhão, agora unidos com Cristo.
Se você era bom sozinho, agora você é excelente, porque Cristo está contigo. Deus habita em você mediante o Espírito. Foi assim que Ele te fez novo. Ele fez uma mudança radical na tua vida. Agora é a hora de você mudar radicalmente a tua vida. Agora você não mente mais. Agora você não engana ninguém. Agora você não trai. Agora você não fuma. Agora você não fala palavrão. Agora você não tem outros deuses. Tudo isso nós é quem temos que fazer. A mudança radical, Deus já fez. Agora nós precisamos fazer a mudança radical. Quem tem que fazer a mudança agora somos nós. Por quê? Porque foi feita uma nova aliança. E nessa nova aliança, a natureza de Cristo está dentro do novo homem. A natureza de Cristo agora faz parte desse novo homem. E nós somos chamados para participar dessa natureza. Agora você é um novo filho. Você está sendo conduzido à glorificação. Não pode haver espaço para o mundo dentro da nova criatura. Tem que haver uma renovação total do teu coração, das suas atitudes, das suas posturas, das tuas palavras, dos teus pensamentos. Tudo que te relacionava às coisas velhas, toda a carnalidade, todo o desejo incontrolável, não pode mais fazer parte da tua vida. Porque você é nova criatura. Ou seja, observe, entenda algo aqui, meu amado. Você é nova criatura. Tudo aquilo que te caracterizava como velha criatura deve ser abandonado. Você precisa se desligar do mundo, de tudo aquilo que o mundo te impregnou, tudo aquilo que te manchou. Você precisa deixar para trás. A sua existência agora precisa ser direcionada por tudo o que vem do alto. Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos ao reino celestial. Efésios capítulo 1, no versículo 3, diz assim. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo, nós agora vivemos nos lugares celestiais. Nós temos que ser cidadãos dos céus. Nós temos que ser regidos por leis dos céus. Aleluia. Deus sempre amou o homem de forma gratuita. E Ele continua amando o homem de forma gratuita. E Ele continua despejando a sua graça sobre o homem. Os planos do Senhor não mudou. Desde a época de Adão. Lá no jardim, Deus já queria a dependência total de Adão. Olha aqui, a única maneira que Adão tinha de permanecer vivendo no paraíso era continuar sendo totalmente dependente de Deus, vivendo conforme os princípios divinos. Mas o pecado do homem colocou ele como responsável por prover a si mesmo. E nós não conseguimos prover a salvação para nós mesmos. Nós não conseguimos prover para nós mesmos santidade. Nós precisamos de Cristo. E Cristo, Ele é suficientemente poderoso para nos levar de volta à condição original que nós estávamos, em comunhão com Ele, vivendo mediante princípios divinos. E se nós estivermos vivendo conforme a natureza de Cristo, conforme a sua essência, nós vamos conseguir seguir os princípios divinos. E seguir os princípios divinos é o verdadeiro sentido de ser uma nova criatura. Aleluia. E eu finalizo aqui esse nosso estudo de 4 sextas-feiras, dizendo para você que o verdadeiro significado de ser uma nova criatura é viver mediante os princípios de Deus. É buscar cumprir os princípios de Deus.
porque agora nós temos certeza de que Deus habita dentro de nós e que tudo aquilo que nós fazíamos no mundo, nós não vamos mais fazer agora, porque Deus está conosco o tempo todo, nos compelindo a não praticar tais obras. Amém? Glória a Deus. Quem aí conseguiu entender, digita aí um glória a Deus, digita aí um compreendi, pastor. Eu vi que já tem algumas dúvidas, eu vou responder depois, eu vou com calma, vou ler a pergunta e vou responder. Amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, não sei se vocês já viram aí que o meu livro está para ser lançado agora, em fevereiro, mais ou menos no meio do mês de fevereiro, já vai sair das gráficas aí o meu livro, um livro que foi assim uma bênção que o Senhor colocou dentro de mim. Eu sofri um assalto o ano passado, um assalto à mão armada, e depois que eu sofri esse assalto, eu fui conversar com o Senhor e perguntei para Ele: meu Deus, qual foi o objetivo de o Senhor ter permitido isso acontecer comigo? E Deus me deu uma palavra, e Deus me deu uma mensagem, que são as 4 torres, as 4 áreas que Satanás quer atacar e quer destruir nos crentes. Amém? Então esse livro é para você, fala sobre as 4 áreas que o nosso inimigo quer destruir das nossas vidas. Então Deus me deu essa palavra, essa palavra que o Senhor me deu primeiro foi uma pregação, eu escrevi um sermão e depois desse sermão transformamos ele em livro. Então ele vai ser lançado agora em fevereiro, e você que tem interesse em adquirir um exemplar desse livro, você pode digitar aí nos comentários mesmo: eu quero, pastor, eu entro em contato com vocês, ou então vocês podem mandar um e-mail para ministérioericsantana@yahoo.com, ministérioericsantana@yahoo.com. Digita lá os seus dados que eu vou entrar em contato com você para eu poder enviar esse livro para você ser abençoado. Amém? Glória a Deus! Então eu gostaria de deixar essa notícia para vocês. Entrem em contato, é um livro que vai te abençoar e vai abençoar outras vidas. Bem baratinho, nada exploratório, são valores simbólicos, mas que eu quero que você seja abençoado. Amém? Glória a Deus! Bom, nosso estudo chegou ao fim. Vamos fazer o seguinte: digita nos comentários sugestões para novos estudos. Digita aí um tema que você tem alguma dúvida. Pastor, eu gostaria de, sei lá, um exemplo. Eu gostaria de saber mais sobre o dilúvio. Então nós vamos fazer uma série de estudos sobre o dilúvio. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu gostaria de saber sobre o Apocalipse. Amém? Vamos falar sobre o Apocalipse. Gostaria de aprender mais sobre a besta do Apocalipse, enfim, digite sugestões de temas de estudo aí, que aí a gente vai selecionar um estudo bem legal e vamos falar sobre isso da mesma maneira que nós falamos agora sobre a nova criatura. Amém? Glória a Deus! Continue acompanhando as nossas mensagens. Se você ainda não curtiu a página do nosso ministério, tá aí no link aí, só clicar nesse link, vai lá, curte a página do nosso ministério e acompanha as nossas mensagens lá, que eu lanço sempre as mensagens primeiro lá na página do ministério. Amém? Glória a Deus! Que Deus te abençoe. Tenha um fim de semana mais que abençoado em nome de Jesus.